aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo, né? Então, estava pensando comigo um dia desses aqui e resolvi compartilhar esse pensamento com vocês. Vocês já perceberam como que a gente está vivendo dias malucos, onde a gente muitas das vezes dorme com a luz acesa, ou pelo menos uma luz acesa na casa, e quando acorda, faz o quê? Coloca um óculos escuro. Então a gente clareia de noite e escurece de dia. A gente passa protetor para não sair no sol ou para sair no sol e não se queimar. A gente se agasalha para enfrentar o frio. A gente compra ar condicionado para enfrentar o calor. A gente come sem estar com fome. A gente come em horários determinados, né? E por aí vai. Assim tá a vida. E aí eu tive pensando em qual mecanismo a gente tem por trás disso, e eu percebi que é um negócio chamado zona de conforto. Muitas vezes a gente fala que a pessoa tem que sair da zona de conforto dela, né? Mas é muito difícil, porque, na verdade, a zona de conforto é o que a pessoa quer o tempo inteiro. E nessa zona de conforto, a gente acaba se privando de perceber a vida como ela realmente é. Ah, Pedro, mas você está falando então que eu tenho que passar frio, tenho que passar calor, tenho que passar fome? Na verdade, de uma certa forma, sim. Porque o que acontece? Existem coisas dentro do corpo da gente, existem alguns mecanismos, algumas formas de reação que a gente só vai perceber quando se expõe a algo. E a zona de conforto faz com que a gente não queira se expor a qualquer coisa diferente daquilo que a gente já conhece e tem conforto. O grande lance é que o conforto está naquilo que você conhece, e isso impede que você conheça coisas novas. Então, você pode e deve experimentar muito mais sensações. O grande lance é não passar frio o inverno inteiro, não é morrer de hipotermia, mas é saber colocar seu corpo numa situação de frio extremo, saber como ele se comporta, quais sinais ele dá e principalmente quais são seus limites para enfrentar esse frio. Mesmo acontecendo no calor, é quando você vai dormir, você dormir no escuro total e ali deixar aparecerem os seus medos. Ah, mas eu tenho medo de ouvir um barulho e à noite e na hora de levantar não conseguir andar pela casa. Excelente para você treinar a sua visão no escuro. Perceba que a gente precisa sair da zona de conforto, fazer jejum, você descobrir como que seu corpo funciona, não fazer jejum, mas sei lá, deixar de tomar água por algumas horas e entender o mecanismo da sua desidratação, tudo isso com muita cautela, com muito cuidado, mas principalmente com o objetivo quase que científico de você entender quais são as variáveis, o processo e quais são os sinais que seu corpo dá. Você consegue perceber que zona de conforto é um lugar que a gente deve estar, sim, a maioria do tempo. Obviamente, ninguém quer ficar desconfortável a maior parte da vida, né? Se fosse assim, nós não teríamos conforto. Mas o grande lance é que o perrengue nos faz aprender algumas coisas interessantes. Quando você viaja e passa aquela famosa brincadeira que a gente diz, né? O perrengue chique, ali você entende muito dos seus potenciais, você percebe das suas forças que no dia a dia você não consegue, você percebe coisas que te incomodam e você nem sabia, você percebe que coisas que te incomodavam, dependendo da situação, nem sinal vão fazer. Consegue entender isso? Que nos colocarmos o tempo inteiro na zona de conforto é algo que nos causa um ostracismo e nos deixa parados, estatelados no mesmo ponto? Esse é o grande lance. Isso é o que acontece, por exemplo, com as situações quando você tem uma pessoa que tem inimizade com você. Você quer se ver livre dessa pessoa, você quer ela longe de você. E tudo bem, tá? Tudo bem. Ninguém precisa ficar com gente merda por perto. Mas a grande questão é que enquanto você não consegue isso, perceba quão mais afiado no combate essa pessoa te deixa. Perceba as vantagens que você consegue tirar dessa situação. Aproveite, assimile a experiência. É sobre isso que eu tô falando. Sobre você sentir frio ou calor, ou você beber até cair para ver o quanto você aguenta, ou correr o máximo de distância para você ver o quanto você aguenta.
Isso é assimilar a experiência do seu corpo, da sua vida, da sua mente, neste exato momento, nesta exata vida. E nesse sentido, tá, é justamente um grande problema que nós temos no campo da magia e do ocultismo. Se vocês perceberem, ou se vocês assistirem aquele seriado Sabrina da Netflix, lá vocês vão ver uma menina inconsequente fazendo suas descobertas, né, vivendo a sua adolescência, mas ela tem poderes mágicos. Então, de ponta a ponta da série, ela faz merda. Alerta de spoiler aqui para quem ainda não assistiu. Isso é uma coisa muito natural. Por quê? Porque quando você se preocupa em ter o aprendizado mágico, quando você se preocupa em saber as leis da magia, antes de saber curar o seu interior e conhecer os aspectos dos poderes e naturezas do seu próprio ser, o que você vai fazer com o que você aprendeu é isso: merda. E o grande lance é que você só vai aprender esses aspectos, você só vai compreender esses aspectos ampliando a sua consciência. De que forma? Olhando de fato para a experiência, entrando de fato na experiência. Se você entrar numa banheira de água gelada e ficar, vou colocar a minha mente em concentração para ela não estar aqui. Faça isso deitado na sua cama. O propósito de você entrar numa banheira gelada é você assimilar o frio, é você se tornar um com o frio, um com a experiência, existindo o máximo dali. E é esta meditação de amor sob vontade, amor como união, é que vai fazer você conhecer aspectos interiores que vão permitir você ter o uso correto dos seus aprendizados lá na frente. Evitar ser uma Sabrina da vida, tá? Nesse sentido também, né, do ocultismo e da magia, percebemos que muitas pessoas também não tratam a questão do ego. E o ego não é para ser morto, o ego faz parte de você. O ego só sai, vamos dizer assim, né, dessa casca que a gente tem, quando é para a entrada do Sagrado Anjo Guardião, mas isso é um outro assunto. A ideia é que você saiba controlar seus aspectos interiores. Vocês imaginam uma pessoa que não tem controle nenhum sobre seus aspectos interiores e ela tem poderes? Uma pessoa olha ruim para ela no trânsito, ela nota a placa, ela vai acender vela preta, ela vai virar a vida da pessoa no avesso. Uma pessoa diz um não para ela na balada, ela vai lá, vai fazer uma amarração, vai fazer um feitiço de magia. E aí você começa a perceber que se a pessoa usa magia para resolver coisas das quais ela poderia resolver sem magia, então ela está usando magia errado. É como se você chegasse na beira de um rio, ou de um lago, melhor. Você chegasse na beira de um lago e você tivesse que atravessar esse lago. E aí você gasta tempo elaborando um ritual, fazendo uma magia para que você se teletransporte para o outro lado do lago, ou para que você ande sobre as águas do lago, quando na verdade você podia só olhar ao seu redor, perceber que tem um barquinho encostado ali, subir nele e atravessar. E é isso que acontece na cabeça, às vezes, das pessoas descuidadas, que estudam, mas que ou não acham propósito para nada e ficam extremamente teóricas, ou o contrário, acham propósito para agir em tudo e não conseguem perceber que isso, na verdade, não as diferencia de um mágico de circo e de um feiticeiro qualquer. Por quê? Eliphas Levi diz uma coisa muito bacana no seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia, que é: o diabo se dá ao mago, assim como o feiticeiro se dá ao diabo. Ou seja, os instintos mais animais e básicos, eles são controlados pelo mago.
Assim como o feiticeiro é controlado por esses instintos mais básicos, mais animalescos, mais brutos. Então, uma forma muito complicada de se ver a magia, e a gente vê hoje muito isso na internet, é que pessoas têm conduzido as outras, mas elas estão conduzindo as outras não por elas, mas pelos seus instintos mais básicos, pelos seus instintos de ego, de luxúria, de vontade de ter um séquito de, né, muitos seguidores e de talvez começar uma nova ordem, ou talvez vender e ficar milionário com seus cursos. E no fim das contas você olha para o outro lado e você vê pessoas que não entenderam exatamente o que é a magia, porque elas conseguem substituir de uma forma quase que natural para elas o papo com uma garota por um feitiço de glamour, de sedução. Elas não saem mais de casa e acham que o emprego vai bater na porta porque elas fizeram um ritual. Elas são pessoas intragáveis muitas das vezes e gostam de agir com magia contra seus pseudo-inimigos, sem perceber que o intragável é ela, né? Então percebam que isso vai criando uma certa massa disforme de pessoas e tá tudo bem. Tá tudo bem por quê? Porque, primeiro, que magia, infelizmente ou felizmente, não é para todo mundo, porque é um caminho do qual você primeiro tem que se curar e tem que se tratar constantemente para daí você ir entendendo e criando todos os seus arcabouços de aspectos mágicos. Afinal de contas, uma pessoa que não domina a si própria não vai dominar mais nada além disso. Quer dominar um daimon sem dominar o próprio corpo. Quer dominar um ritual mágico sem dominar o próprio pensamento. Mas sobre esse aspecto vem justamente a responsabilidade da experiência. As pessoas querem o conhecimento e tá tudo bem. Elas estão indo atrás e tá tudo bem. A única questão é que eu vejo que ao se colocar de uma forma muito forte na tal da zona de conforto que a gente falou lá no começo do vídeo, e querer sempre, sabe, tá ali no confortável, barriga cheia, quentinho, com dinheiro na conta, etc., sem se testar em seus limites para conhecer, para se autoconhecer, né? Conhecer seus aspectos interiores, elas acabam omitindo uma fase importantíssima da magia, que é a famosa noite escura da alma. É aquele momento que você se sente solitário na bacia de gelo, né? Aquele momento que você se sente impotente numa noite no meio da floresta, sem ter ninguém mais com você. É aquilo que te faz se sentir pequeno. E é nessa pequenez que você consegue olhar aspectos interiores que estão lá e que são verdadeiros diamantes, mas dos quais você não vai ver na rotina. E aí o que a gente vê é só aquela superficialidade. É só o. Posso fazer uma magia para conquistar uma pessoa? Pode. Posso fazer uma magia para conseguir um trabalho? Pode. Posso fazer uma magia para me defender das pessoas que queiram me atacar? Pode. Você vai poder tudo sempre. A grande questão é: saia da sua zona de conforto. Antes de aprender uma magia para alguém se apaixonar por você, seja uma pessoa apaixonante. Antes de você aprender uma magia para ser imbatível, treine uma arte marcial, treine técnicas de defesa, fortaleça seu corpo, trabalhe sua agilidade para que você seja uma pessoa imbatível. Antes de você fazer um ritual de magia para procurar para que um emprego venha até você ou para procurar um emprego, veja seu currículo, analise o mercado que o mercado quer, veja se você tem alinhamento com isso, saia da zona de conforto. Você vai aprender que quanto mais magia você souber, menos magia você vai usar. E mais mágica vai ser sua vida ainda assim. E aí, gostaram?
Peço para vocês que curtam, compartilhem esse vídeo, comentem, digam o que acham e vocês sabem, o espaço é todo nosso. Valeu, gente. Até mais.